Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o jornalista Orion Teixeira, alguns já me conhecem do programa Pensamento Jurídico, que apresento na TV Justiça em parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e vou apresentar mais esse programa da AMAGES, agora um podcast, que recebeu o nome simbolicamente mineiro de Encontro Marcado, em homenagem ao grande escritor mineiro Fernando Sabino, autor de livro de mesmo nome. A intenção da AMAGES é ampliar essa interlocução com a magistratura mineira e nacional, os parceiros, os três poderes e principalmente com a sociedade. O nome é Encontro Marcado, mas poderia ser também Encontro Histórico. Afinal de contas, estamos fazendo história ao inaugurar uma nova forma de fazer comunicação com a magistratura. É também histórico porque o nosso primeiro encontro vai receber aqui uma convidada especial, uma mineira de Belo Horizonte que está voltando para sua terra natal, e uma magistrada vocacionada que está fazendo história. A desembargadora Mônica Cifuentes é a primeira presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, TRF6, com sede em Belo Horizonte. Doutora Mônica, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui e obrigado por inaugurar esse podcast Encontro Marcado. Muito obrigada, Iron. O prazer e a honra é todo meu, né? De estar aqui inaugurando esse podcast da AMAGES, com esse belíssimo nome, Encontro Marcado, e ao lado, né, não só ao seu lado, já um jornalista consagrado em Minas, como do lado dessas duas figuras também aqui tão queridas e históricas, né? Que é o Luiz Carlos e a Rosimeire, da AMAGES, e que me dão essa alegria de estar aqui com eles neste momento. Muito obrigado. Feito o spoiler, né, já adiantou os nossos convidados, eu confirmo aqui então a presença aqui dos nossos anfitriões, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, da nossa vice-presidente aqui administrativa da AMAGES, juíza Rosimeire das Graças do Couto, que estão aqui, vão me ajudar, vão me socorrer nessa entrevista com a presidente do TRF6. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Obrigada, Orion. É um prazer estar aqui inaugurando o Encontro Marcado da AMAGES. Muito obrigado. Pois é, obrigado, Orion, doutora Mônica, Rose, os nossos espectadores. Eu vou dizer que é muito agradável ter um ambiente desse modelo aqui, né? A gente procura ter leveza, tranquilidade. Vamos ter um papo aqui muito agradável, eu tenho certeza. É um momento histórico e, acima de tudo, um momento de um estilo nosso, né? Um estilo de tentativa sempre de alegria, de leveza. E vamos à frente, né? Porque tratar do judiciário, falar da magistratura, ultimamente tem sido um peso terrível, né? Nós vamos descobrir, quem sabe, na nossa prosa aqui, que não é assim também, não. Mas é um debate importante, eu até quero fazer, doutora Mônica, um registro público de reconhecimento e gratidão ao presidente Luiz, à doutora Rose também, e a toda a direção da AMAGES, por acreditar, por mais essa manifestação de confiança com a comunicação enquanto política associativa e também de integração, com a inauguração desse podcast. Mais uma etapa importante de um serviço da comunicação da AMAGES. E estender também, naturalmente, esse reconhecimento e gratidão às gestões anteriores dos presidentes Alberto Diniz, Maurício Soares, saudoso Herbert Carneiro, Bruno Terra e principalmente o desembargador Nelson Messias, que deu o primeiro passo, um verdadeiro salto para que a comunicação da AMAGES tornasse o que é hoje. Então, feitas essas considerações iniciais, só me desculpe aí, porque é coisa de estreia mesmo, né? Mas o que a gente quer fazer é história ouvindo a sua história, né? Uma trajetória vitoriosa e que agora está aí coroando com a presidência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O que representa isso para a senhora? Sua vida pessoal está voltando para casa, para a sua carreira, essa conquista importante, e o que vem a ser esse tão aguardado tribunal? Que conquista é essa que os mineiros terão a partir de agora? Nossa, Iron, você está fazendo tanta pergunta que a gente vai ter que dividir isso aí, quebrar e dividir em pedacinho, né? Até só essa sua introdução aí já me fez lembrar quando eu ingressei na magistratura em Minas Gerais, né? Quando eu era juíza de direito. E a Rosimeire e também o Luiz Carlos devem se lembrar que quando nós entramos não existia isso aqui, né? De podcast com magistrado, era um negócio inimaginável. Então, realmente, nós estamos fazendo história nesse momento e, para mim, é ainda mais importante e prazeroso estar aqui, voltar para Minas, sendo que eu saí daqui numa situação em que a magistratura era diferente.
Hoje a magistratura já nos fornece esse espaço e essa abertura dessa comunicação com a sociedade, que eu acho que talvez seja até mais importante, Luiz Carlos, do que a TV Justiça naquela apresentação dos julgamentos. Porque ali nos julgamentos a gente está ali numa visão em que a gente está se atendo aos processos, aos autos. Nesse espaço que a Magi está criando aqui agora, a gente tem uma outra oportunidade de comunicação, que é de expor para a população que nós somos pessoas também. Além de magistrados, nós temos a nossa parte pessoal, emocional, literária, musical, todos esses componentes que contribuem, né, e que formam o ser humano que é o juiz. Né? Nós não somos só magistrados, porque quando nós entramos na magistratura, o magistrado era quase uma figura assim, isolada da sociedade. Né? Então, hoje em dia, acho que a gente, com esse espaço aqui, a gente está mostrando quem nós somos, de verdade. Quando né? é que começou esse desejo da magistrada Mônica? Vontade de ser juíza? Como é que foi isso? Né? Olha, foi assim Estudou meio... aqui em Belo Horizonte, né? Foi meio por acaso. Tem alguém na família? Como Nada, é que é? Não, quer dizer, tem meu primo, né, que é a referência a nosso Paulinho, né, o Paulo Roberto Cifuentes, que foi o que, né, deslanchou isso. Porque, meu patrono, viu? Meu patrono da minha turma de formatura na PUC, o Paulo Cifuentes. Paulo Roberto Cifuentes. Na verdade, nós somos de uma família que a gente, assim, é uma família de agricultor, lá de Bambuí, né? Meu avô veio da Espanha, foi para Bambuí para trabalhar na plantação de café, era um imigrante. Então, na geração do meu avô, do meu pai, da mãe do Paulo Roberto, o pessoal não estudou, não. Quando vieram para Belo Horizonte, aí os netos são na nossa geração que o pessoal começou a ter curso superior. Então, só a nossa geração que conseguiu isso. Eu nunca imaginava em ser magistrada. Eu queria ser professora da UFMG. Tanto é que eu fiz o mestrado e tudo, trabalhava, fazia pesquisa na escola, queria ser professora. Mas aí o Iron estava até comentando aqui conosco do professor Sálvio, de quem eu fui monitora, e quando eu me formei, ele falou assim, vou te arrumar para você ser assessora desembargador lá no TJ. Mentira, foi assim? Foi. E aí eu comecei aqui no TJ como assessora desembargador, sabe? E fui assessora do desembargador Sérgio Lélio Santiago. Ah, sim, claro. Foi aí que eu comecei a pegar gosto, né? Como diz aqui em Minas, né? Pegar gosto pela magistratura. A magistratura começou na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual. Eu comecei como juíza, fui juíza em Sabará, fui juíza em Contagem, onde eu conheci o pai do Luiz Carlos, né? O doutor Fernando. E é assim, né? Então a vida da gente vai nos levando por uns caminhos que a gente às vezes não planeja. Eu falo que nessa vida a gente não tem muito controle. Você às vezes planeja uma coisa e a coisa vai para outro rumo, mas vai para um rumo melhor. Hoje eu sinto que eu não conseguiria fazer outra coisa. Tanto é que você você vai aposentar, vai advogar. Não tem espírito de advogado. Acho que eu tenho espírito de juiz mesmo. Doutora Rosemary, a senhora, assim como a doutora Mônica, são exemplos da presença e participação feminina que está crescendo no judiciário, até mesmo em cargos, em postos de decisão. Isso traz uma nova visão de mundo, pluraliza o judiciário, melhora o judiciário. Eu acho que a participação feminina na magistratura, principalmente em cargos diretivos nos tribunais, ainda é pequena. Muito pequena. O que você acha disso, Mônica? Você hoje representa a mulher como ninguém na magistratura, sendo a primeira mulher e a primeira presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É verdade, Rose. Eu acho que é uma bênção, né? Tanto é que eu considero isso muito simbólico, que o tribunal comece em Minas, né? E presidido por uma mulher, porque como você disse muito bem, infelizmente, não só nos cargos diretivos, mas nos tribunais superiores, a presença feminina ainda é muito pequena. E eu acho que não é só na magistratura, não, pelo que tenho visto, também nas grandes empresas, né, nas outras áreas, é difícil você ver uma mulher ministra de Estado, não é? Uma CEO de uma grande companhia, é difícil. Mas nós estamos chegando lá. Eu acho que aquilo que você também disse no início, a gente traz essa nova contribuição, vamos dizer assim, um novo olhar
para a magistratura. Não diria que seja nem melhor nem pior, mas eu falo que é um ângulo, talvez, que nós, como mulheres, tenhamos mais sensibilidade para ver a dor e o sofrimento humano. Exatamente. Então, acho que é esse que é a nossa grande contribuição para a magistratura. E Talvez diferencial, né? Exatamente. Talvez até fazer isso que nós estamos fazendo aqui e que até foi o Luiz Carlos que propiciou, né, esse ambiente aqui para nós. Você Né? sendo a primeira mulher a estar aqui no encontro marcado. Muito de bem. tamanha importância. Exatamente. Muito bem. Muito bom isso. Bom, para que o doutor Luiz Carlos não fique, nem eu também, prejudicado nesse ambiente, né, crescente feminino. Nós e estamos aqui 2-2, hein? Muito bem, mas o doutor Luiz Carlos deu a oportunidade de ele também se manifestar aqui, porque o senhor também é um líder da magistratura mineira, tem uma visão política, associativa e busca aí cada vez mais, reconhece que a magistratura ela não é só estadual, ela é una, não é assim? E tem uma relação muito importante com outros parceiros, com a magistratura federal, até porque isso vem de longe. A competência delegada, né, onde não há justiça federal, a justiça estadual está ali comparecendo, fazendo essa parceria importante. Até onde vai essa integração? É o futuro do judiciário? Interessante que quando surgiu a discussão, né, se vai ter justiça federal, justiça estadual, isso foi um debate intenso, desde, especialmente na década de 30. Né? E nós aqui tínhamos um mineiro aqui que discutia muito isso, né? Arthur Ribeiro de Oliveira, que foi presidente do tribunal da relação, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, morreu quando era vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e tinha essa discussão dessa pluralidade de justiça, né? Acabou derrotado nessa discussão, né? Que depois veio com mais força já no momento do chamado ditadura militar. Não é? E das reformas institucionais que aconteceram. Né? Essa pluralidade da justiça, ela acabou, por vezes eu sempre me questiono, né? Bom, por que nós temos uma justiça do trabalho, para relações do trabalho? Por que não temos uma justiça da família? Não é? Por que não temos uma justiça para cuidar das questões criminais, penais, etc. Né? Então, essa pluralidade, talvez, ela agora, principalmente com mídia, com esses momentos que a gente tem de muito mais integração, ela mostra para nós que isso, de alguma forma, nos fragmenta, né? Inclusive nas nossas carreiras. Né? Então, eu penso muito que já chegou a hora de fazer uma verdadeira reflexão sobre isso, né? E para que a magistratura precisa ficar mais unida. Eu acho que a magistratura mais forte é o ponto central. A magistratura mais forte é mais segurança jurídica a quem ela é destinada. Né? Então, eu assim, neste momento, né, em particular, de ter aqui ao lado a primeira presidente do Tribunal Regional Federal, né, a gente conversar, eu tenho uma história especial com a Justiça Federal, porque eu era estagiário de Direito e atuava lá na Justiça Federal, então conhecia ali o doutor Ademar Maciel, a doutora Suzete, né? Eu conheci a doutora Maria Luísa, né? Plauto Ribeiro, né? Antônio Augusto Capitão, né? Maria Helena e tantos. Aqui, você vê que a minha memória aqui lá da Rua Carijós, ela é muito forte. É muito forte. Né? O Guilherme Doller era o chefe do gabinete lá do Ademar. É uma coisa. E a Justiça Federal era muito, assim, sempre me instigou muito. Né? E quando eu atuei em jurisdição delegada, né, sobretudo nos processos previdenciários, que era aquilo que eu trabalhava, né, naquele tempo, né, e aí aquilo me trazia uma recordação e uma admiração profunda. Né? E agora esse cuidado. Né? E o que eu percebo nesses casos, principalmente quando a gente fala do agricultor, das pessoas que estão lá no campo, distante, né? Como é importante o encontro, né? O encontro marcado entre o juiz e a testemunha, entre o juiz e aquela pessoa que está buscando ali um direito que ficou esquecido, que às vezes ele nem sabia. Não é? E a Justiça Federal é que concede. Né? Então, mas ele, e muitas vezes ouvido por quem? No juiz estadual. Eu nunca consegui entender. Se me permite aqui, eu já ouvi a doutora Mônica, não sei se é uma tese, é um projeto, mas muito interessante, ela citou, por exemplo,
que o futuro seria um tribunal multiportas, né? Que não haveria essa distinção, ou se há distinção, mas a identidade de justiça é uma só para todo mundo, né? Eu acho que esse ponto é importante, porque apesar da diversificação, a magistratura é una, é uma exatamente, só. Né? E eu assim, concordo completamente com o que o Luiz Carlos está falando, porque para o cidadão não faz nenhuma diferença se ele vai ser julgado por um juiz federal. Que nome que tem esse juiz, né? Se o hospital é estadual, se é federal, se é municipal. Né? É isso. Para ele, o que ele quer é que o problema dele seja resolvido. Se é pela Rosa, se é pelo Luiz Carlos, se é pela Mônica, por qualquer juiz, desde que seja um juiz, né, legitimado, que o juiz esteja lá no posto e que, né, tenha os pressupostos da sua instalação no cargo, e isso que importa para o cidadão, que ele seja imparcial. Então, essa discussão sobre justiça federal, justiça estadual, justiça do trabalho, com a pandemia, principalmente, nós vimos que mudou nossa forma de trabalhar. Exato. Nós estamos hoje trabalhando muito online, com processos virtuais, o que fez ainda menos sentido para o cidadão se ele vai num prédio da Justiça Estadual, se ele vai Essa num diferenciação. não é essa diferenciação. As barreiras estão caindo. E acho que, concordo com o Luiz Carlos, que isso nos enfraquece. A magistratura única, ela traria mais força como corpo, porque todos nós somos juízes, todos nós assumimos o mesmo compromisso Verdade. quando ingressamos na profissão. Né? Então, não há mais sentido nisso. Há aí uma briga se é estadual, se é federal, de onde vem a fonte pagadora para isso. Mas o STJ não está aí, não é exatamente com a missão que foi lhe dada constitucionalmente de uniformizar essa justiça, porque a missão primeira do STJ é essa uniformização. Tanto é que ele é composto de juízes vindos, né, juízes de carreira vindos da magistratura estadual como da magistratura federal. Então, para mim, o futuro vai nos conduzir para esse tribunal multiportas, que hoje em dia é uma realidade plena, que a gente tem que, vamos dizer assim, repensar, como eu já falei até com o Iron, os nossos espaços físicos, que hoje em dia estão se tornando inutilizados. Não só isso, mas também a nossa força de trabalho. É o servidor, é o juiz que vai contribuir com isso. Vai ser num lugar onde as pessoas entram e ali vão ser atendidas, seja por um juiz federal, um juiz do trabalho, ou o que for, ou vai ser uma magistratura única? Eu acho que é o grande ponto de interrogação daqui para frente. E nós temos de ter coragem, Luiz Carlos, de você, como, né, líder de magistratura e tal, colocar essas reflexões para todos nós. Como é que nós vamos lidar com isso? E a magistratura, ela tem evoluído ao longo do tempo, né? No início, nós estávamos aqui conversando sobre a questão desse tipo de podcast agora na Amages. A magistratura tem acompanhado a sociedade como um todo, né? Hoje, as pessoas vivem nas redes sociais, esse é o mundo da atualidade, né? Então, a magistratura, com a questão do home office, com a questão do teletrabalho, nós estamos acompanhando a sociedade como um todo. Aliás, doutora Rose, a doutora Mônica vai presidir um tribunal 100% digital. E esse processo de virtualização, de informatização, também está avançando na Justiça Estadual. Os senhores mesmos apresentaram, a senhora levou uma proposta de teletrabalho para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como é que está? Sim, aqui em Minas, quase a totalidade dos processos físicos já estão digitalizados, né? E os novos todos Mesmo no interior? Mesmo no interior, Olha, que coisa boa, mesmo né? no interior, né? Uhum. E o teletrabalho é um formato novo, né? Tanto no setor privado quanto no setor público, ele já existe. E por que não a magistratura também trabalhar assim? Eu acho, Rose, né, na minha opinião, assim, pelo que eu tenho visto, especialmente na época que eu fui corregedora lá em Brasília, na primeira região, eu continuo achando que o melhor sistema é o híbrido, sabe? Porque dá essa mobilidade para as pessoas trabalharem um pouco em casa, mas também terem convívio com os colegas, né? O convívio ali no fórum, que é importantíssimo. Sim, o formato que está se desenhando no Tribunal de Justiça, que também é esse híbrido, né? Sim. Mas eu vou até tomar um café aqui. Júlio, traz um cafezinho para nós aqui, porque eu vou falar uma coisa. Apesar de todo
eu sei do projeto, né? E eu respeito muito o interesse das pessoas, dos colegas, né? Com relação a isso. Acho que o modelo da hibridez ele é real, né? Mas eu sempre fico com a seguinte dúvida, né? Eu não sei se eu aprendi a ser juiz indo para o fórum todo dia de manhã, permanecendo no fórum o tempo todo. Porque eu sempre tive na minha cabeça que a minha porta tinha que estar aberta. Principalmente essas competências da justiça estadual, né? Então, eu trabalhei em comarcas que não tinha nem advogado. Né? Então, por vezes, né, haviam essas discussões todas, né? Como que se faz isso? Né? E eu imaginava, eu preciso estar com a porta aberta. De fato, o juiz estadual ele lida mais com essa questão do cotidiano, né? Então mas eu acho que a grande questão é equacionar isso. Sim. Né? Porque o juiz não pode ficar afastado do local de trabalho. Não pode. Nós precisamos estar próximo do É jurisdicionado. igual o policial, né? Você imagina o policial, né? Polícia virtual, só se Exato, for. mas nós também temos que nos adaptar aos novos formatos de trabalho. Né? Obrigado, Júlio. Um cafezinho sem um pão Não, de porque eu queijo. fico pensando sempre nisso, né? Eu falo, não, a pessoa tem que saber, eu vou ao fórum e o juiz está lá. Não vou falar com a televisão, né? Não vou conversar ali na telinha ali, vou conversar com ele, né? Se ele não vai poder atender porque está cheio de outras coisas. Sim, mas uma pessoa vai me atender e vai reportar a ele. Ele é real, não é? Ele é real. Então, essas situações Porque isso é até uma me discussão provocam muito. tão interessante, né, Luiz Carlos? Porque você vê, eu acho que também nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos naquele risco de nós nos transformarmos na justiça telemarketing, né? Diz que se você quer falar com o juiz, diz que 2, se você quer falar com o servidor. 3, se o seu processo está concluído para sentença. 4, se está concluído para decidir uma liminar. Habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus diz né? de Só tem esse desafio de construir, então, esse tribunal 100% digital, mas manter ali o juiz, a juíza de carne e osso também para receber. O juiz não pode ser. O processo é digital. O processo não. Senão nós vamos criar um avatar, né? Ele, juiz, não pode ser robotizado. Né? É o grande paradoxo que eu acho dos tempos modernos. Ô, Rose, olha o que nós estamos construindo aqui agora. Olha que papo legal que a gente está levando aqui, falando de temas tão sensíveis, pensando muito em quem? No destinatário nosso. E ele é importante aqui. Nós estamos conversando. Talvez, se a gente tivesse marcado para conversar à distância, enquanto você está falando, eu estou despachando, estou respondendo o WhatsApp para aqui e tal, e eu estou desconcentrado. Eu acho que o nosso processo de trabalho, sim, ele tem que ser cada vez mais informatizado, até para facilitar não só a prestação jurisdicional, né, mas também a prestação do juiz. É a grande discussão, né, Rose, da inteligência artificial. Exato. Como é que entra a inteligência artificial nisso? Ela vai entrar em todo caso? Porque mesmo, por exemplo, você estava falando do previdenciário, né, Luiz Carlos? Assim, questão da competência delegada, que você já exerceu muito, a Rose também. Então, vocês viram, processo previdenciário. Em regra, você fala assim, isso aqui eu julgo 200, 300 de uma vez, mas não é bem assim. Não é, definitivamente não. Tem casos e casos. Tem né? peculiaridades, né? Exatamente. Prova. Muito bem. Tá vendo? Esse é o encontro marcado. Agora, eu gostaria de falar de uma outra questão importante com vocês. A gente sempre discute qual que é a importância social da magistratura, do magistrado, da magistrada. Lidam ali com dramas, conflitos humanos. Qual que é esse papel do magistrado, da magistrada, junto à sociedade, junto ao cidadão? Doutor Luiz Carlos. Essa pergunta foi feita para mim no concurso da magistratura pelo saudoso professor Aloysio Andrade, professor da Universidade Federal. Não sei se foi seu professor. Né? Então respondeu bem, porque foi aprovado. Me deu 10. Então pode repetir a resposta. Não, a resposta é longa. Ensina para a gente, faz um sinopse. Mas você sabe como é que foi a resposta? Eu lembrei-me naquele momento de Guimarães Rosa. Eu lembrei. Pronto, olha, eu tirou lembrei. 10 por isso. Na hora que ele falou, qual que é esse papel? O que é a justiça, né? Eu fiquei pensando, Guimarães Rosa. O quê? O julgamento de Zé Bebelo.
né? Julgamento do Zé Bebelo, lá, Coronel Imóvel, fazendo aquele julgamento, e o Zé Bebelo lá dentro daquela sala, né? E aí coloca o tamborete, ele chuta o tamborete, eu não aceito aquilo, não quero um julgamento, não. Esse julgamento não é um julgamento justo. Julgamento justo, não tem julgamento justo nisso, não. E tudo, vocês já sabem o que eles vão fazer, vocês vão me condenar, etc. Né? E à medida que ele foi sentindo, que alguém chegou e falou, não, mas espera aí, ele é jagunço que nem nós, só que caiu na outra turma, né? E aí ele, opa, né? E ele foi sentir, não, eu preciso de ver, não. Aí alguém disse a ele, quem sabe você vai ser condenado, vou te deportar lá para o Goiás, né? Aí ele fala, eu tenho até uma irmã que mora lá, já mudou, não é isso? E tá falando, não, você pode ir, vou, mas tem que levar minhas armas e os animais. E 3 jagunços que jagunçam comigo, né? Então, uma coisa assim, né? Não me lembro mais detalhes. E eu fui contando isso. Talvez essa é a missão, não é? É do cidadão sentir o julgamento justo, né? Essa proximidade, né? Quando o juiz consegue dar essa proximidade ao cidadão, dele entender qual é a cultura daquele pessoal. O juiz que chega, por isso que é importante a gente conviver, né? Saber quem é aquelas pessoas daquele lugar, o que são os valores para eles, e nós compreendermos isso. Nós vamos distribuir uma justiça muito melhor. Muito melhor. Né? É a porta para dirimir conflitos. O juiz tem que ficar rouco rouco de tanto ouvir. Para dirimir Não conflitos. Doutora Mônica, a gente falou há pouco que a senhora defendeu a questão do multiportas, né, que não é a Justiça Federal, estadual, não importa o hospital que o cidadão vai buscar, se é estadual ou municipal, ele quer uma solução para o seu conflito, para o seu problema. A magistratura tem essa itinerância, né? A senhora já passou por várias comarcas, várias cidades. É importante conhecer a realidade desse Brasilzão, dessa Minas Gerais continental, para poder decidir melhor, para poder ser um bom profissional, um bom magistrado. Nossa, Orion, eu acho que é fundamental, né? Porque o juiz ele tem que ter esse pé no chão mesmo, tem de pôr o pé na estrada, tem de conhecer. Eu tive essa oportunidade, né, de ir para Ilhéus, fui juíza em Ilhéus, na Bahia, depois fui juíza aqui em Belo Horizonte, passei aqui, né, por Sabará, Contagem, fui juíza em Juiz de Fora, depois fui para Brasília e como corregedora eu percorri o norte do país todo. Não tem como você julgar, isso que o Luiz Carlos está falando, você julgar sem conhecer a realidade local. Não adianta. Eu vi, por exemplo, nessas viagens, como que é importante. Não adianta. O juiz, por exemplo, já imaginou um juiz em teletrabalho, aqui de Minas, julgando uma causa lá aqui de Belo Horizonte, julgando uma causa lá do Vale do Jequitinhonha? Não tem, né? Se ele não conhece, não foi lá, não sabe o linguajar da pessoa, Isso. né? Não sabe a realidade local, como é que ele mora, do que ele se alimenta. É verdade. E cada região tem a sua peculiaridade, né? Eu, por exemplo, passei por várias regiões de Minas, por cerca de 6, 7 comarcas. E cada uma você vê que a incidência de determinados processos é maior ou menor. Exatamente, né? Então você tem que realmente conhecer a realidade local. Não adianta fugir disso. E a senhora já comparou a magistratura com a medicina? É isso mesmo? Eu falo que nós tratamos da patologia. Os casos que chegam para a gente são sempre os patológicos, né? Sempre a doença. Então, nós somos médicos, verdadeiros médicos de alma, porque num processo, você vê a importância da atuação de um juiz, você pode arruinar a vida da pessoa, ou você pode sarar, curar. Às vezes o juiz não precisa nem despachar, né, Rose? Numa audiência de conciliação, uma palavra do juiz tem um peso tão grande que você pode dar rumo para a vida da pessoa. Quantos casos nós 3 aqui já resolvemos em que a pessoa saiu do fórum, saiu assim, puxa, que coisa boa eu ter conversado com a senhora. E aí, né? Vem a importância da conciliação no Poder Judiciário. Né? Não tem dúvida nenhuma. Volto a dizer, o juiz tem que ficar rouco de tanto ouvir. É isso, né? Precisa ouvir. As pessoas muitas vezes batem a porta do judiciário para poder falar, para colocar para fora. Às vezes, a resposta técnica que vem na sentença não é aquela que a pessoa espera. Exatamente. Mas ela compreendeu que foi ouvida. Eu tive uma experiência agora, essa semana, a moça que trabalha comigo, ela chegou lá em casa, assim, desesperada, sabe? Falou assim, Mônica, olha isso aqui para mim, Mônica. Gente,
um problema, um processo judicial que ela sofreu no juizado de pequenas causas, uma questão lá boba, e ela não sabia compreender a decisão do juiz, ela não sabia ler. Aí eu falei com ela assim, ué, mas você ganhou esse processo. Ganhei! Coitada. Sabe? Então, quer dizer, a linguagem, às vezes, nossa, é incompreensível para o cidadão. Então, quer dizer, olha a importância disso que você está falando, do juiz estar próximo, do juiz conhecer a linguagem e fala, porque você pode trazer um alívio para a pessoa, um tormento. Ela passou o final de semana esperando chegar. Eu falei com ela, por que você não me ligou antes? Ah, não queria te incomodar e tal. Para chegar lá em casa na segunda-feira, angustiada. Tem que ser compreensível. Né? Eu acho que hoje já até existe ou está se formatando uma resolução do CNJ justamente visando isso, né? Uma linguagem mais acessível ao cidadão. O Zupo escreveu Nós temos muitos termos técnicos, né? Nós temos termos técnicos. O Zupo escreveu sobre isso, simplificando juridiquês, né? Precisamos encontrar com ele. O Renato é juiz lá em Araxá, meu colega de concurso, né? E o Renato, no tempo que ele, na escola judicial, é bom que se diga, Oriol, ele fazia a sentença e aí o professor Caetano Levi, muito, muito distinto, olhou a sentença dele Caetano assim, Levi, né? lembro. E aí o professor Caetano falava assim, o linguajar do senhor Renato está muito gongórico. Aí o Renato, gongórico é gongórico. E aí depois o Renato, ele compreende isso, né? Nada depois, né? Nada como conviver com as pessoas, exercer a judicatura e compreender que a gente fala é para o outro, não para a gente mesmo. E ficou bacana o que a doutora Mônica disse de médico de almas, né? Me lembrou aqui de São Lucas, né? São Lucas, tem um livro lindíssimo. Médico de homens e de almas, né? E falando de linguagem, doutora Rosa, né? Porque... Aliás, depois eu gostaria, Oriol, se me permitisse, de falar sobre a justiça restaurativa. Que é um projeto nosso da Justiça Federal. Estou indo lá na Colômbia para isso. Ah, é? Tá vendo? Mas conta para nós, o que vem a ser essa justiça restaurativa? É um projeto que nós estamos desenvolvendo na Justiça Federal, não sei se na Justiça Estadual também. Sim, tem. Né? E lá em Uberaba nós temos um polo disso, né? O juiz Osmani tá cuidando disso lá, e é um projeto que nós estamos trazendo para o TRF da 6ª Região, aqui de Belo Horizonte, que é a justiça sob a perspectiva da vítima. Então, porque a vítima sempre ela é, vamos dizer assim, deixada de lado nos processos, especialmente nos processos criminais. Então, essa justiça restaurativa, ela pretende, vamos dizer assim, fazer uma reconciliação, ou pelo menos minorar os danos da vítima, através até de uma composição com o agressor. Muito interessante. E é uma perspectiva totalmente nova. Uma restauração, né? É uma restauração da paz. Isso aí tem a ver com processos muito mais profundos, sabe? Da psique humana, de como a pessoa se sente lesada. Porque nem sempre o processo judicial, aliás, a maior parte das vezes, ele não recompõe a paz interior. Né? A paz da vítima e a paz até do agressor. Nós tivemos casos, por exemplo, em que o agressor ele não sabia o dano que ele estava causando. Por exemplo, teve um caso de uma senhora lá em Uberaba, que ali próximo de Uberaba, em que ela estava burlando o INSS. Ela pegava as pessoas para poder... vamos dizer, ela concitava as pessoas para receber benefícios de modo fraudulento. Sim. E não adiantava, impunha sentença, penalidade, ela não se mancava. Daí, há poucos meses, ela estava cometendo o mesmo delito. Até que a Justiça Restaurativa a chamou e a conscientizou daquilo que ela estava fazendo, o quanto que isso causava de prejuízo para as pessoas. Não só para a comunidade, como para as próprias pessoas que ela lesava. E ela se conscientizou, ela nunca tinha tido a dimensão dos atos dela assim, contra a comunidade, contra as pessoas. Aí, somente a partir disso é que ela parou de delinquir. É uma experiência muito interessante, me lembra um pouco da APAC, né? O doutor Luiz Carlos é muito defensor desse modelo alternativo prisional, né? Associação de proteção e assistência aos condenados, que tem um lema que eu acho muito bacana, né? Salvar o homem e de separar ele do ato
criminoso que ele cometeu. Isso. É isso mesmo, doutor Luiz César? É matar o criminoso e salvar o homem, né? Meu Deus, isso é Dostoiévski. Sabe que Profundo, o né? Dr. Mário Toboni falava isso, né? O livro dele chama Vamos Matar o Criminoso, né? E aí e salvar o homem, né? É isso mesmo. É o tratamento humanizado. Nós vamos né? levar a doutora Mônica na PAC feminina aqui em Ah, Belo eu quero Horizonte. vir, vai com ser, certeza eu quero. vai ser muito bonito. Bom, agora voltando aqui Me no leva tema, na masculina também, eu quero Não, conhecer mas a precisa todas. já conhecer aqui, primeiro as meninas aqui. Primeiras meninas, né, vamos? Da minha Aquele jurisdição. tema que a doutora Rosa colocou, da importância da linguagem, né, dessa relação do direito com o cidadão. Eu me lembrei aqui, então, Dostoiévski, o direito e literatura. E todos sabem, né, que a Marges tem a publicação, Sim. Revista de Cultura dos Magistrados. Maravilha. E Sim. temos aqui uma contribuição importante da doutora Mônica. Você deve ter lido já, naturalmente, um poema para a Bárbara, né, que é o primeiro capítulo de seu livro, né? Olha só. Um livro, exatamente esse aqui, É um poema para a um Bárbara. poema para a Bárbara. É. E a história de amor que ajudou a escrever a história Do Brasil, Muito exatamente, interessante. Agora, a literatura, o direito, estão sempre próximos ali. Já perguntei isso para a senhora uma vez, né? Qual que é a importância que tem essa relação, esses dramas, os conflitos humanos, essa inspiração que vem para o juiz e para a juíza depois de escrever isso, ou numa sentença, numa linguagem que pode ser compreendida ou não, ou até mesmo num registro ficcional, né, O histórico. magistrado é um eterno estudioso, né? Nós estudamos processo, nós estudamos linguagem, nós estudamos o amor, estudamos brigas, estudamos tanta coisa que envolve um processo em si, que eu acho que a literatura está intrínseca em nós. Né? A literatura, eu acho que ela abre os nossos horizontes para a compreensão da alma humana. Porque através da literatura, você enxerga o ser humano sobre várias facetas, tanto o que há de pior quanto o que há de melhor no ser humano. E você também parte para a fantasia, para a ficção, que também é uma forma de você ampliar os seus horizontes. Isso tudo te torna um jogador melhor. Porque quer pior jogador, na minha opinião, sem nenhuma assim, né? Do que o estritamente legalista, da pessoa que analisa a letra fria da lei e não simplesmente aplica a lei, é um juiz que nem precisaria existir, porque se a lei está ali e se não precisa ser interpretada, então... É a inteligência artificial, né? A atividade do juiz ela se torna dispensável. Para a nossa audiência saber, o texto Poema para a Bárbara está na 14ª edição da Mais Escultura. Estamos chegando à 26ª agora. E está disponível Sim. para download no site da Associação dos Magistrados, amages.com.br. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu texto, do seu brilhante texto. Olha, eu estou até assim, muito emocionada com isso, porque foi uma surpresa. O encontro marcado é um encontro de surpresas, Esse né? encontro marcado está sendo um encontro de surpresas. Muito obrigada aí pela... É que bacana. coisa linda, né? Passar esse... Sabe que a gente tem preocupado muito com essas questões da cultura, né? Então a gente tem se aproximado do Instituto Histórico, da Academia Mineira de Letras, né? Eu já te convidei aqui para o próximo lançamento da Mais Cultura, que vai ser com o Clube da Esquina, né? Vai ser homenagem ao Clube da Esquina. O Márcio Borges deve estar aqui conosco. Mas, Orion, vou aproveitar e vou passar para ela. Relaxamento também. Né? Por favor. Outra surpresa para ela, hein? Aqui é outra surpresa, já que a gente está falando de literatura, né? Nós tivemos um encontro muito especial com um artista plástico, o intelectual Márcio Sampaio, agora recentemente, né? O acadêmico, um homem extraordinário, Rogério, presidente da Academia Mineira de Letras, muito próximo, o Alberto Inês, fez uma ponte, meu antecessor aqui, o desembargador Alberto, na Marges, e me trouxe uma proximidade com a academia, né? E aí veio uma pitada de Tiago Pinto, esse extraordinário humanista que é o desembargador Tiago, né? E aí fomos juntando aqui uma série de quebra-cabeças, né? E aí surgiu lá do Márcio Sampaio um verdadeiro tesouro que ele guardava há 60 anos, que são as obras e os trabalhos literários de Godofredo Rangel, juiz,
Juiz Godofredo Rangel, que foi juiz ali no sul de Minas, né? Que fez sua carreira acadêmico, literato, né? Um homem discreto, como os juízes, né? Deve ser. Como os juízes são, né? E ele nos concedeu a honra de poder reeditar algumas de suas publicações, né? Maravilha. Aqui, ó, né? Isso é uma edição que a Marges fez em conjunto com a escola e com a Academia Mineira de Letras, né? Aqui tem algumas das obras dele e eu queria lhe presentear com muito carinho, porque é um orgulho para nós. Nós estamos fazendo aqui uma galeria dos magistrados que se dedicaram tanto à literatura, né? E Godofredo é um deles, né? Uma delícia. Que interessante, né? A família sempre ficou muito preocupada por causa da ligação que ele tinha com Monteiro Lobato, né? E que foram colegas, etc. E trocaram as cartas. Inclusive, tem uma grande discussão se vão publicar as cartas deles, né? Mas, sim, muitas, né? E você vai perceber a literatura dele muito parecida, né? E é uma literatura... Sim, uma literatura... sintonia entre eles. Sim, é uma literatura nossa. Você é a menina de Bambuí, essa moça é a moça lá de Bom Despacho. Eu não sou de Bom Despacho, eu sou de Araújo, então, para ela ficar acima de mim aqui, né? E assim as nossas pertencem tudo à grande, inclusive Bambuí, né? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, meu pai é que nasceu em Bambuí. Papai era bambuiense, né? Isso, com muita honra. Também pertence à grande Montes. Mas então, Mônica, eu queria deixar isso, né, com carinho, né, em uma homenagem aqui a Godofredo Rangel, a Márcia Sampaio, a Rogério Tavares, a Tiago Pinto, a Alberto Diniz, que eu acho que ficariam muito orgulhosos de passar isso para as suas mãos. Muito obrigada. Viu? Nossa, que lindo. Né? Obrigada mesmo. Tá. Não é isso, Orion? Muito bem. E que edição linda. Não ficou? Ficou. Eu também gostei. Ficou muito bonita. Muito Parabéns, viu? Parabéns à Marges por propiciar essa... Engraçado, né? É o tipo de leitura que, se a Marges não toma uma iniciativa dessa, a gente passa despercebida, às vezes, de autores, né, tão bons. E olha só, O Hóspede. Muito uma bom. graça isso. Vai gostar muito, Mônica. Olha que tenho coisa certeza. linda, eu adoro isso. Por isso que eu falo que o livro publicado, né, o papel não Eu substitui. também não eu suporto, né? Eu gosto do cheiro. folhear. Eu gosto do Não, cheiro. eu até confesso que eu tenho várias coisas. Por exemplo, eu tenho no Kindle, né? Eu gosto muito de ler e tudo. Então eu tenho. Agora, isso aqui, ó. Não se substitui. Não substitui. E aquela coisa da gente anotar, né? Do Isso. Muito bom. Olha, infelizmente, até o encontro marcado tem início, meio e fim, ainda que seja histórico, né? Histórico pela presença da nossa convidada especial, Muito a primeira obrigada. presidente aqui do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora federal Mônica Cifuentes. Muito obrigado pela entrevista. Prazer recebê-la aqui, prestigiando a inauguração desse novo encontro. Muito obrigada, Orion. Muito obrigada, porque é uma. Eu estou saindo daqui tão leve de estar participando desse momento aqui com meus dois queridos amigos, com você, Orion. Foi um grande presente. Muito obrigada. Prazer para nós também. Mônica, eu quero aqui, em nome de todas, não só dos magistrados, mas principalmente de todas as magistradas, te agradecer e dizer da importância que você tem de representatividade para as mulheres na magistratura, né? No seu discurso de posse, você já disse a que veio, né? Mostrando a sua força, a sua perseverança, a sua perspicácia, né? Você tem sido e sempre será um modelo para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Rose. Partindo de uma líder como você, isso é um grande elogio. Viu? Eu assim, recebo com o coração muito feliz, muito exultante essa oportunidade, Luiz Carlos, de estar aqui com você, Rose, né, que é um modelo de magistrada para todos nós aqui em Minas. E vamos levar adiante essa ideia. Né? Vamos colocar as magistradas mineiras sem nenhum desfavor aqui, viu? Sem nenhum deslustro para os magistrados homens, né? Mas assim, vamos mostrar nossa força agora em Minas, né? Com certeza. Isso é mais do que uma ideia, né? É uma realidade irreversível. Não, Orion, eu só para concluir aqui, eu queria primeiro, eu quero te agradecer. Isso aqui, nós sonhamos com isso aqui.
né? É Com verdade. esse encontro. Foi. Não é isso? Um sonho coletivo, um Não sonho é? junto, Claro. né? Já Já está marcado. Praticamente marcado. Sonhamos e queria que você levasse a toda a equipe, né, a partir do Bruno, o Gontijo, a todos aí, como que foi agradável isso aqui. E a Mônica, ela trouxe a tradução daquilo que a gente propôs. A gente queria sair daqui numa manhã, como foi hoje, agradável, melhor do que entramos, né, sonhando com coisas leves e com a convicção de que a magistratura pode oferecer muito, mas levando em consideração, em especial, que por detrás da magistrada tem uma mulher, tem mãe, tem filha, tem irmã, não é? Tem uma pessoa que conhece a realidade, que quer conhecer a realidade do povo a que destina a prestação jurisdicional. Como que isso é importante? Né? É isso, né? E só pode ser assim, né, Rose, para quem tem o coração aberto, né? Quem já diria Santo Agostinho, né? De coração fechado a gente não aprende nada. Então, queria te agradecer demais. Coisa linda, você ainda Viu? terminou com Santo Ah, Agostinho. pois é. Esse é coisa de apaquiano. Não, e a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Sim, Né? isso mesmo, bem lembrado. Nossa, Muito isso bem. mesmo. Eu só vou pedir para juntar as mãos aqui, porque Tá é bom. o nosso encontro marcado. Aí, olha, fica a marca. Obrigado. Já está Isso sendo aí. vitorioso. Para dar muita sorte, né, para os que Isso virão, né, para que mesmo. esse projeto continue, que Com dê muitos certeza. frutos. E venha mais aqui. Aqui é sua casa também. Pode deixar, Não eu se estarei esqueça. toda vez que me convidar, aqui Tá estarei. bom. Eu comecei, então, fazendo agradecimentos, quero continuar fazendo agradecimentos, né? Agradecer, você já citou aqui a presença da comunicação, o Bruno Gontijo, coordenador, a equipe toda, a Georgia Batz-Varoff, a Isabela, Tiago Parrella, o Max, Leandro, Anderson e o apoio logístico importante aqui do Júlio, da Carol, enfim, o nosso Tiago, editor, também está conosco aqui. Agradecer a todos e a você que nos acompanhou até aqui. Pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e deixe lá sua manifestação de aprovação, de reprovação, sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.